Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que nos assistem através deste canal. Hoje estarei pregando sobre o tema Sinais Proféticos da Volta de Cristo. Os textos bíblicos se encontram em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. O Senhor Jesus Cristo estava saindo do templo de Jerusalém com os seus discípulos quando, se referindo à estrutura do seu edifício, declarou: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Pouco depois, estando no Monte das Oliveiras, seus discípulos lhe perguntaram quando essas coisas haveriam de acontecer e que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. Em sua resposta, o Senhor Jesus Cristo pediu que os discípulos fossem cautelosos, pois surgiriam falsos cristos, o que realmente aconteceu nos 40 anos entre a ascensão e entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. A seguir, o mestre falou que eles ouviriam de guerras, de rumores de guerra, fome, peste e terremotos em vários lugares, mas que eles não se assustassem, porque era mistério que essas coisas acontecessem, era necessário que tudo isso acontecesse, mas ainda não era o fim. Nos versículos 12 a 14, Jesus continua: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim." O versículo 12 indica que a influência do mundo será forte demais neste tempo para muitos cristãos professos. Casamentos, famílias e nações serão destruídos pela deslealdade. Não haverá mais leis, pois nem mesmo as autoridades encarregadas de fazê-las cumprir, conseguirão manter a paz. Perseverar até o fim significa perseverar até ao máximo, como vemos no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 1. Assim, somente os que têm fé verdadeira serão salvos. Com relação à expressão "então virá o fim", do versículo 14, o pastor Russell Shedd ensina: à medida que Jesus deu aos discípulos para marcar a aproximação do fim, não foi o número específico dos salvos, nem o arrebatamento da igreja antes da evangelização do mundo por 144 mil judeus convertidos. Ele apenas previu a divulgação do Evangelho sem limites geográficos. Nos versículos 32 a 34 está escrito: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." Assim como os brotos dos frutos de uma figueira indicam a proximidade do verão, o começo desses sinais indicará que a vinda do Senhor está próxima. A geração de hoje é testemunha desses sinais. Nós somos já e também testemunhas desses sinais. A geração de hoje testemunha esses sinais. A geração que estiver por ocasião da volta de Cristo verá o seu cumprimento propriamente dito. A expressão "não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam", no versículo 34, se refere ao cerco de Jerusalém que aconteceu no ano 70, Anno Domini,
da era cristã. Enquanto que, a respeito daquele dia e hora, que está no versículo 36, fala do fim do mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, de 32 a 33, Jesus declara: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. William MacDonald explica o versículo 32, tomando por base João capítulo 15, versículo 15, onde Jesus afirma que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Como Deus, ele sabe, mas como servo perfeito, não foi dado ao Senhor Jesus saber a hora da sua vinda. No versículo 34 está escrito: e é como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Esta parábola define a vigilância como o fiel cumprimento das responsabilidades, na expectativa de um dia serem elas examinadas pelo Mestre. Os irmãos podem ver isso na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Conforme alguns estudiosos da Bíblia veem, a expressão os últimos dias, que nós encontramos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, os últimos dias abrange o período entre a ascensão e a volta de Jesus. Assim, já estaríamos avançando na reta final do seu retorno, embora não saibamos exatamente quando isso ocorrerá. O mundo incrédulo está condenado a sofrer a ira de Deus. Assim, os verdadeiros discípulos serão aqueles que viverem ou que vigiarem e orarem para que possam estar diante do Filho do Homem quando ele voltar. Cristo voltará. Os sinais, todos os sinais indicam isso. Oremos e vigiemos, preparando-nos assim para o glorioso dia da volta de Cristo, e que Deus nos abençoe. Amém.